Matéria 3. Evangelhos. Iniciamos esta segunda aula dando uma breve explicação do contexto histórico em que nos movemos. Devemos compreender o contexto político-social no Império Romano do século I. Temos que levar em conta que o Estado se identifica com uma cidade, Roma, e não com um povo ou nação. Segundo este conceito de Estado, estabelecem-se relações com as demais cidades incluídas no mapa do Império. Os núcleos populacionais estavam classificados fundamentalmente em 5 grupos: as colônias, os municípios, as cidades livres, as cidades federadas e as cidades estipendiárias. As colônias romanas, fundadas em sua maioria por legionários aposentados, gozavam dos mesmos privilégios de Roma. Tarso de Cilícia, onde Paulo nasceu, era uma colônia romana, assim como Filipos. Por outro lado, existem os municípios romanos, de categoria inferior às colônias, não tendo os mesmos direitos. As chamadas cidades livres gozavam de certa autonomia administrativa, a maioria delas de origem grega. O quarto grupo, formado pelas cidades federadas, por meio de um pacto regulamentaram as funções, direitos e impostos. E finalmente, cidades estipendiárias, eram cidades sujeitas a Roma cujo território estava sujeito ao pagamento de altos impostos. A província romana da Palestina era composta por 26 cidades federadas, além de Ptolemaida e de Cesareia que tinham os privilégios de colônia romana. Mas também em Palestina havia alguma cidade livre de Asquelon. Seguindo as observações dos escritos da época, o mapa palestino era dividido em 3 áreas quanto à origem de sua população. Por um lado, temos uma região distintamente judaica na região da montanha de Judá. 2 regiões moderadamente judaicas, Galiléia e Pérea, que dividem espaço com a cultura helenística e pagã. E por outro lado Decápolis, a tetrarquia de Filipe, Samaria e a costa mediterrânea, que eram praticamente pagãs. Parece que Roma não teve muito interesse nas 2 áreas indicadas em primeiro lugar, visto que mantinham uma relativa estabilidade política, razão pela qual não consideraram a criação de autênticas cidades romanas ali, permitindo assim o surgimento de pequenas cidades sem estrutura urbana, como Cafarnaum ou Corozaim, na Galiléia. Com a morte de Herodes, no ano 4 depois de Cristo, seu reino foi dividido em grupos liderados por vários de seus filhos, que lutaram pela liderança absoluta. Enquanto isso, em paralelo, surgiu uma seita de terroristas religiosos, os Zelotes, que incluíram em sua ideologia a luta até a morte contra Roma. Má perspectiva para Augusto, que interveio colocando o território sob sua tutela e transformando-a na província da Judéia. Augusto e seus sucessores conseguiram manter a ordem até que a esposa de Nero, Popê, fraudou a nomeação do governador da Judéia, para enviar o marido de uma amiga para lá. O novo governador se chamava Gesífloro, e conseguiu estressar tanto os judeus que eles estouraram naquela que seria sua primeira grande rebelião contra Roma, no ano 66 depois de Cristo. Assim você poderá ter uma ideia de como era viver na Palestina, na mesma época na que se desenrolam estes eventos. Aguardo por você na próxima aula. Deus o abençoe.